Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a ideia é a gente mergulhar fundo e apresentar exatamente como funcionam os principais materiais e as inovações mais recentes que estão puxando esse boom absurdo da energia eólica agora em 2026. A transição energética global chegou num nível de maturidade técnica que, honestamente, a gente nunca viu antes. A energia eólica deixou de ser só uma alternativa bonitinha, sabe? Ela virou um pilar absoluto da nossa infraestrutura. E tudo isso está acontecendo por causa de inovações impressionantes na engenharia física e no processamento de dados. Para dar uma noção real dessa escala, olha só esse número: mais de 120 metros. É mole. Esse é simplesmente o comprimento de uma única pá nos projetos comerciais de hoje em dia. É um tamanho gigantesco. E para entender como essas estruturas maciças realmente funcionam, e mais importante, como elas ficam de pé sob condições climáticas extremas, a gente vai basicamente construir um parque eólico de última geração aqui, começando do zero, desde os materiais lá na base até a conexão final com a rede elétrica. Então, bora lá! A nossa jornada de hoje vai passar por 5 passos fundamentais: a era das superturbinas, os materiais avançados, o cérebro digital com IA, o fim do desperdício e, por último, armazenamento e integração. Parte 1. A era das superturbinas. Começando com uma visão mais global da coisa, a indústria está com uma força incrível. A gente está falando de recordes de instalações passando dos 165 gigawatts no mundo todo. E o que está impulsionando essa era das superturbinas é a pura viabilidade econômica. Os dados mostram bem isso. A energia eólica onshore, aquela gerada em terra firme, mantém um custo incrivelmente competitivo na casa dos $40 por megawatt-hora globalmente. Claro, a gente teve algumas pressões de inflação recentes nas cadeias de suprimentos que deram uma encarecida na geração offshore, no mar, mas a energia onshore continua sendo absurdamente acessível quando a gente compara com quase qualquer outra alternativa. Mas, né? Nem tudo é tão simples. Existem uns desafios aerodinâmicos reais aí. O principal deles é o famoso efeito de esteira. Basicamente, é aquele vento mais lento e cheio de turbulência que sai rodopiando atrás de uma turbina que já está em movimento. É um arrasto físico mesmo que cria uma turbulência chata e acaba reduzindo a produção total de energia de um parque eólico entre 10% e 20%. E é exatamente esse tipo de limitação física fundamental que a engenharia está suando a camisa para tentar resolver. Parte 2. Materiais avançados e compósitos. Acontece que, quando as turbinas offshore passam da marca dos 15 megawatts de capacidade, as forças que agem sobre elas são colossais. E aí os materiais convencionais simplesmente não dão mais conta, eles chegam no limite. Então, a grande evolução necessária foi pular daquela tradicional fibra de vidro para uma arquitetura híbrida com fibra de carbono. Para essas pás que passam de 100 metros, colocar estruturas de suporte de fibra de carbono na casca de fibra de vidro é essencial. Isso dá aquela rigidez super necessária sem adicionar um peso absurdo, o que acaba reduzindo a carga lá na torre e cortando os custos de fundação entre 8% e 15%. É isso que torna essas pás ultra longas possíveis do ponto de vista financeiro. E além dessa questão da rigidez, a gente tem a pancada direta da natureza. Imagina o seguinte, uma simples gotinha de chuva batendo na pá a 350 km/h. Isso causa uma erosão severa nas pontas, que a gente chama de erosão da borda de ataque. E acredite se quiser, isso pode custar até 5% da produção anual de energia inteira. Para resolver isso, o pessoal criou soluções super inovadoras, como revestimentos de poliuretano avançado e elastômeros termoplásticos. É literalmente um escudo protetor super flexível que aumenta bastante a vida útil da pá e evita essas perdas financeiras enormes. Parte 3. O cérebro digital e a IA. Agora a gente sai da estrutura física e vai direto para o sistema nervoso do parque eólico. Porque manter esses monstros funcionando é incrivelmente caro. Só os custos de operação e manutenção podem bater 65% de todas as despesas operacionais de um projeto ao longo da vida útil dele. A gente está falando de 15 bilhões de dólares por ano no mundo todo. Esse número colossal mostra por que tem tanta urgência financeira nisso. E é por isso que a inteligência artificial entrou com tudo, com um objetivo muito claro: fatiar esse custo e transformar uma manutenção que era totalmente reativa num esquema estritamente planejado. Agora, a verdadeira sacada aqui é a chamada computação de borda.
Sabe o que é isso? É o processamento de dados que rola direto lá na própria turbina. Eles conseguem prever falhas catastróficas muito antes delas sequer pensarem em acontecer. Modelos de IA ficam ali o tempo todo analisando padrões de vibração e conseguem detectar que um rolamento vai dar problema com 6 a 12 meses de antecedência. Sensores ópticos checam a qualidade do óleo para prever desgaste na engrenagem meses antes da quebra. Isso corta o tempo de máquina parada de um jeito absurdo. E a robótica tem um papel enorme nessa história também. É só contrastar o passado com o presente. Antigamente, as inspeções manuais exigiam técnicos pendurados por cordas, custava milhares de dólares, obrigava a desligar a turbina inteira e demorava horas. Hoje a gente tem drones totalmente autônomos com câmeras de altíssima resolução e visão computacional fazendo o mesmíssimo trabalho em 30 minutos por uma fraçãozinha do custo. Eles acham as rachaduras e as erosões sem colocar absolutamente nenhum ser humano em risco. Vamos ver como isso desenrola na prática, no dia a dia. Começa assim: a plataforma do parque detecta uma anomalia e dispara um alerta. O agente de IA imediatamente avalia os riscos. A partir daí, o técnico que está lá no campo recebe uma lista de segurança no tablet ou celular e começa a conversar com a IA generativa em linguagem natural mesmo, fazendo perguntas em tempo real enquanto está com a mão na massa consertando um gerador, por exemplo. O técnico resolve a parada, documenta tudo e a IA aprende com aquilo para ficar ainda mais esperta da próxima vez. Ah, e lembra daquele efeito de esteira que a gente comentou agora há pouco? Pois é, a IA também está resolvendo isso. A gente tem agora o que eles chamam de softwares de inteligência de enxame. Eles coordenam dinamicamente o ângulo e a posição das pás em dezenas de turbinas ao mesmo tempo. Então, em vez de cada turbina trabalhar sozinha na dela, elas cooperam. Uma turbina lá na frente se desalinha de propósito um pouquinho para deixar o vento forte passar e chegar nas turbinas lá de trás. Isso rende um aumento de quase 3% na eletricidade total gerada. É genial. Parte 4. O fim do desperdício. Pensando no longo prazo do ciclo de vida dessas turbinas, a gente esbarra num problema histórico gigante. O que fazer com as velhas pás de epóxi e fibra de vidro depois de 20 anos? Essa citação da tela resume muito bem o que o setor está buscando agora. Os líderes da indústria traçaram uma meta super ousada de criar parques eólicos que não apenas gerem energia limpa, mas que tenham impacto e emissões líquidos zero, desde a fabricação até a desmontagem até 2040. Isso, claro, exige uma revolução completa de ponta a ponta na química dos materiais. E o mais impressionante é que essa revolução química foi muito, muito rápida. A pesquisa lá atrás começou por volta de 2015, e em questão de poucos anos a gente pulou dos testes de laboratório para protótipos e grandes parcerias industriais. Agora, em 2026, essas pás 100% recicláveis já estão sendo instaladas em escala comercial, operando no ambiente super hostil do Mar do Norte. É o início prático de uma nova era de sustentabilidade de verdade. Para zerar de vez o desperdício, o ataque é feito por várias frentes. De um lado, estão desenvolvendo novas pás com resinas termoplásticas, que podem literalmente ser derretidas e moldadas de novo. Do outro lado, para lidar com a montanha de pás antigas de epóxi termofixo que já existem e são super difíceis de reciclar, surgiram processos químicos, como o projeto CETEC, que decompõe esse material de volta para os componentes originais. É a união perfeita, preparar as pás do futuro enquanto a gente limpa as pás do passado. Parte 5. Armazenamento e integração. Bom, para fechar nossa análise, a gente precisa conectar tudo isso. Afinal, construir turbinas super inteligentes, gigantes e recicláveis é só metade da batalha. Mas, antes mesmo de plugar o fio na rede elétrica, tem a integração geopolítica. Por exemplo, regras de mercado recentes, como a legislação OIBBA nos Estados Unidos, estão virando as cadeias de suprimentos de cabeça para baixo. Basicamente, para ter acesso aos incentivos, o governo passou a exigir que 50% dos componentes sejam fabricados localmente agora em 2026, e isso vai aumentar ainda mais no ano que vem. É uma regra que força a indústria a montar fábricas de compósitos complexos pertinho de onde as turbinas vão ser instaladas. Já na parte de tecnologia para transmissão de energia, o que está brilhando é a classificação de linha dinâmica, ou DLR. Funciona assim. Tradicionalmente, as linhas de transmissão têm um limite de carga muito conservador por causa do calor que a corrente gera. Mas a tecnologia DLR usa sensores em tempo real para perceber quando o vento está forte. Ora, se tem vento forte girando a turbina, tem vento forte esfriando os cabos de energia. E sabendo a temperatura exata ali na hora, os operadores conseguem injetar até 50% mais eletricidade, com total segurança, nas mesmíssimas linhas. Tudo isso sem precisar gastar fortunas construindo novas redes.
Então, o grande ponto crucial no final do dia é o armazenamento, para conseguir contornar aquela velha volatilidade dos ventos. As baterias de íon-lítio que a gente conhece são fantásticas, claro, mas elas servem para ajustes rápidos, ali de 2 a 4 horinhas. O que a gente precisa hoje é de energia garantida por muitos dias. É aí que entram tecnologias insanas como as baterias de ferro-ar. Elas armazenam energia criando um processo que é basicamente uma ferrugem controlada. É uma tecnologia focada em ter um custo baixíssimo, prometendo entregar umas incríveis 100 horas de autonomia. Isso transforma um parque eólico numa fonte contínua e super confiável de eletricidade para a rede. E claro, o que acontece quando tem tanto vento que a produção bate lá no teto e a rede elétrica simplesmente não aguenta absorver? É aí que o hidrogênio verde entra em cena. Os eletrolisadores modernos do tipo PEM são fundamentais para isso. Ao contrário daquela tecnologia alcalina mais antiga, que levava bons minutos para se ajustar, a tecnologia PEM reage em questão de segundos. É exatamente o que a gente precisa para as flutuações rápidas que acontecem muito em alto mar. Eles pegam todo aquele excesso de eletricidade e transformam em hidrogênio de um jeito incrivelmente ágil. Juntando todas essas peças, fica uma reflexão bem provocativa para a gente fechar. Quando a gente vê esse salto absurdo da engenharia criando compósitos ultraleves, vê turbinas se comunicando e se controlando sozinhas com a IA, e ainda conecta tudo isso com tecnologias de armazenamento que duram dias, aquelas velhas limitações simplesmente somem do mapa. O desafio físico do vento está sendo engolido pela inovação material e digital. Então a pergunta que fica é, com tudo isso rolando, a energia eólica está prestes a se tornar a fonte de energia definitiva para o nosso futuro? Valeu por acompanhar a nossa análise, pessoal. Até a próxima!